Toma seu lugar. Eu sei que a nossa livraria está desmontada, mas eu preciso indicar um livro. Eu trouxe o meu de casa, já que a livraria não está ali. Então semana que vem você compra na nova livraria, que está ficando top demais. Todo dia a Gi vai lá e fica lá, vidrada na livraria nova. Como diz o Robson, a caverna dela. Na verdade não vai ser uma caverna muito solitária, porque, né? A gente vai passear bastante por lá. O livro que eu queria indicar essa manhã, eu li há um tempo atrás, eu já indiquei ele algumas vezes, mas ele é tão bom que eu preciso indicar de novo. Momentos Decisivos. Ele foi escrito por Bill Johnson e Jennifer, sei lá o quê. Depois você olha lá. Esse livro ele vai contar sobre alguns avivamentos que aconteceram na história. E é muito legal porque ele fala sobre as falhas do que aconteceu nos avivamentos, como eles desperdiçaram a presença de Deus. E ao mesmo tempo ele fala sobre o legado que esses avivamentos nos deixaram. Porque muitas vezes nós começamos a construir do zero coisas que nós poderíamos já construir em cima da plataforma que nos deixaram. E esse livro ele vai trazer muito forte isso. E por que eu queria indicar esse livro? Hoje nós vamos falar sobre oportunidades. E eu entendo que várias vezes na nossa vida nós passamos por momentos decisivos, né? Onde ou nós aproveitamos a oportunidade que Deus está nos dando, ou nós desperdiçamos da presença dEle. E é tão triste quando nós desperdiçamos aquilo que Ele tem para derramar no nosso meio. E estávamos conversando sobre o ano que vem, o planejamento do ano que vem. E o sentimento que Deus tem nos dado é que Deus já derramou avivamento sobre nós. E o que nós vamos fazer com isso? Sabe, estamos em momentos decisivos. E é tempo de a gente não desperdiçar a glória que está sendo derramada sobre a casa dEle. É tempo de nós criarmos vergonha na cara e parar de mimimi. E começarmos a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então essa manhã vamos falar sobre oportunidades. Eu vou reformular a frase do Eliel, que foi muito boa, aliás. Mas como diz a minha mãe, eu peguei a frase e dei uma melhoradinha. Ele falou sobre situações, sobre mudanças que geram desconfortos. E eu peguei essa frase sobre oportunidades. Novas oportunidades sempre geram desconforto se nós estivermos no nosso conforto. Quando nós nos confrontamos com novas oportunidades, quando nós nos deparamos com situações que vão mudar a nossa trajetória, vão gerar desconforto se nós estivermos confortáveis demais onde nós estamos. Então, meu irmão, se você tem problema com mudança, primeiro que você está na igreja errada. E segundo é porque você está confortável demais no seu lugar. Você precisa começar a aproveitar as oportunidades que o Senhor está derramando na sua vida. Segundo o dicionário, a oportunidade é vista como um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo. Uma situação nova que traga benefícios. Eu entendo que uma situação nova só traz benefícios quando ela vem de Deus. Porque se ela não vem de Deus, vai ser malefício e daí não é uma oportunidade. É qualquer coisa menos uma oportunidade. Pode ser uma armadilha, pode ser alguma coisa que vai te levar para longe de Deus e não é uma oportunidade. Mateus 6,8, ele fala que o nosso Pai sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Então, quando as oportunidades são geradas em Deus, elas são geradas por situações que Deus, olhando para nós, sabe que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos. Até porque a maioria das vezes a gente nem entende que a gente precisa, porque infelizmente nós somos tão imaturos em tantas coisas. E aí aparece a oportunidade, nós achamos que nós não precisamos e nós não queremos aquilo, quando na verdade o bom Pai está providenciando algo que é necessário para nós. Em Efésios 5, de 15 a 16, ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado para não viver como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo as oportunidades que tem nos dado. E é interessante porque ele não fala só sobre aproveitar a oportunidade, mas ele fala sobre aproveitar ao máximo cada oportunidade que ele tem nos dado. Porque às vezes a gente até aceita o desafio da nova oportunidade, mas a gente vai emburrado, com a cara amarrada, porque tem que viver mesmo, então vamos, né? Já que tem que mudar, e o pastor está falando que tem que mudar, então, ok, estou indo, mas na verdade eu não queria ir, mas como tem que ir. Mas aqui Deus está falando à sua igreja, através do apóstolo Paulo, que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que Ele nos dá, cada situação que Ele nos proporciona. Não é aproveitar de qualquer jeito, é aproveitar para valer, com tudo que você tem. Aproveitar a oportunidade, então eu vou fazer um merchan dos cachorrinhos que eu tenho para dar. Não, mas vamos lá, deixa eu dizer por que eu vou falar sobre eles. Nós temos agora 4 cachorrinhos, 2 eles morreram ontem, agora temos 4 porque um foi doado, né? E eu tenho 2 filhos, o Biel e a Maia. E é muito interessante o quanto eles têm aproveitado a oportunidade de ter os cachorrinhos em casa. O Biel, ele quer aproveitar mais do que só esse processo de filhotinhos, né? Mas ele quer aproveitar ao máximo a oportunidade. Mas eu fico olhando para os dois acordam e a primeira coisa que eles falam é os filhotinhos. E daí eles correm lá para ver e fazer carinho e cuidar. E a Maia quer pegar os filhotinhos no colo o tempo todo. E dá maior medo, porque daí ela pega assim, os filhotinhos ficam tudo assim, no colo dela. Mas eu vejo que eles têm aproveitado ao máximo as oportunidades. E quando eu olhei para aquilo essa manhã, eu fiquei pensando o quanto nós, adultos e tão imaturos, não sabemos aproveitar as oportunidades. Eu entendo que é por isso que Jesus fala que nós temos que aprender com as crianças, porque eles sabem aproveitar as oportunidades. Ontem nós fomos na obra e na hora do almoço, na verdade já era quase 1 hora, a gente saiu para almoçar, obviamente, e daí a gente chegou no espaço do Zoom, que as crianças já se apossaram do espaço do Zoom, e estava lá uma bagunça, almofada para tudo quanto é lado. O Biel eu não conseguia nem enxergar porque ele estava lá no meio das almofadas. E daí eu chamei eles para ir embora para casa. E daí a Maia começou a chorar e o Biel ficou todo chateado porque eles não queriam ir embora, porque estavam aproveitando ao máximo a oportunidade. Gente, a obra estava uma sujeira ontem. A minha filha saiu encardida, eu quase coloquei ela de molho junto com a roupa. Mas ela aproveitou ao máximo a oportunidade. Nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades. Não mais ou menos, não só estar, mas estar para valer. Estar de verdade. Aproveitar cada segundo que Deus está nos proporcionando para usufruir. E eu fiquei pensando sobre isso e Deus me trouxe algumas oportunidades que Ele nos dá como filhos. Eu queria compartilhar sobre isso. A primeira coisa que Deus me trouxe à memória é que Ele nos dá a oportunidade de sermos livres nele. E essa é uma oportunidade incrível. Em Romanos 7,6, que nós lemos essa semana, ele fala: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. É engraçado porque o sentimento que eu tenho é que Deus já nos libertou da lei para vivermos por Ele em espírito. E parece que alguns de nós ainda estão tentando viver pela lei. Ele nos trouxe para a liberdade e voltamos para a escravidão. O segundo texto que me fala sobre isso está em Gálatas 5:1, que ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantas vezes nós estamos novamente colocando o jugo pesado nas nossas costas? Mas Ele nos levou para a liberdade. Então, como aproveitar essa oportunidade de ser livre em Jesus? E aí eu quero pegar algumas coisas que o texto nos traz,
Tanto Romanos 7,6 quanto Gálatas 5,1, ele fala então que para aproveitarmos a oportunidade de sermos livres, nós precisamos morrer para aquilo que nos prejudica. Ou seja, as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que nos distanciam da vida em Deus, precisam morrer para nós. Elas precisam perder significado. Não pode ser mais algo que vai tomar conta do meu coração, não pode ser mais algo desejável a mim. Ela precisa morrer para mim, se é algo que me afasta de Deus. Outra coisa que eu vejo nesses textos é que nós precisamos então servir conforme o Espírito, não mais conforme a carne. Morrer para aquilo que prejudica e começar a servir conforme o Espírito nos conduz. E para ir para esse lugar, a gente vai precisar estar muito afinado com o Espírito Santo. Nós vamos precisar ter uma intimidade profunda com Ele, porque senão a gente não vai saber o que fazer. O sentimento que eu tenho é que alguns irmãos estão andando que nem piro tonto. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. E ainda diz que isso é Espírito Santo. Não, Espírito Santo que a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas você precisa saber de onde vem e para onde você vai, a partir do Espírito Santo em você. Viver e aproveitar a liberdade significa começar a caminhar conforme o Espírito Santo que habita em nós. E para isso você precisa estar alinhado com Ele. Outra coisa que o texto diz é que nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis. Eu creio que por conta da nossa geração, a impressão que eu tenho é que a última coisa que nós somos é firmes. Qualquer ventinho nos leva e nos derruba, qualquer situação nos afasta, qualquer situação nos leva para deprê, cortar os pulsos e meu Deus, ó céus, ó vida, quem sou eu? Nós não sabemos nos manter firmes. Parece que nós somos dominados por todos os sentimentos que nos cercam. Eu estava compartilhando ontem na tarde que o que me faz me manter em Deus, o que me faz me manter como pastora, não é porque eu não passo por tempos difíceis. Porque, gente, eu passo por muitas situações difíceis. Se eu te contar um exemplo dessa semana, a gente está em obra, fui eu que fiz o projeto e eu estou lá quase todos os dias para ver como estão as coisas, recebendo mensagens de todo mundo, porque o nosso pastor não dorme por causa da obra. E a ansiedade e tudo mais. E fora isso, a minha cachorra morreu essa semana e eu tenho 7 filhotes para criar. Como se não bastasse, eu ainda tenho filhos, eu tenho casa e ainda sou pastora. Tá fácil? Não tá fácil. Mas sabe o que me mantém firme? É que eu continuo olhando para Ele. Eu sei que eu estou aqui por causa dEle. Porque se eu for olhar para as situações, se eu for olhar para as pessoas decepcionam e vão te decepcionar. Pessoas machucam, principalmente pessoas machucadas. Como diria o meu pai, mordida de ovelha é que mais dói. Machuca mesmo. Mas o permanecer firme não pode ter a ver com as circunstâncias. E nem com as pessoas que estão ao seu redor. O permanecer firme precisa ser por causa dele. Essa semana eu estava lá na obra e o cara que vai fazer o café estava falando para o meu pai que ele acha incrível que todas as vezes que eu entro na obra, eu entro com um sorriso de orelha a orelha. É porque é tão bom ver o que Deus está fazendo. Quando o nosso olhar está firme nele, mesmo em meio à tempestade, o nosso sorriso fica de orelha a orelha. Porque ele é sempre bom. E nós precisamos aprender a permanecer firmes. E o único lugar que você vai encontrar isso é com o olho focado nele. Porque se você desviar o seu olhar para as coisas daqui, você vai degringolar. E aí você vai se afastar e cada vez vai se afastar mais. O nosso olhar precisa manter-se firme nele. E a última coisa sobre ser livre, ele fala que nós não podemos deixar nos submeter sobre o jugo da escravidão. E eu creio que ele fala isso porque provavelmente nós faríamos isso. Ele fala, não deixe mais o jugo pesado estar sobre vocês, porque o fardo dele é leve. Então, meu irmão, se está pesado é porque você não está carregando o fardo dele. Você está carregando um fardo que você pegou no processo. E você precisa tirar de novo.
para carregar o fardo dele que é leve. Não deixe se submeter novamente sobre um jugo pesado. E quando eu penso em jugo pesado, eu penso em jugo da religiosidade e jugo do pecado. Quando nós começamos a entrar neste lugar, tanto de religiosidade, de começar a novamente colocar peso nas coisas de Deus, a vida de Deus é leve, você não faz por causa da regra, você faz porque Ele habita em você e Cristo em você é a esperança da glória. É Ele quem muda quem você é Ele quem vai te transformar, é Ele quem vai te fazer parar de pecar. Não a lei, não a regra. Porque se for pela lei, se for por causa da regra, vai ser pesado. E com relação ao pecado, quando eu penso no jugo pesado, é quando você começa novamente a se deixar dominar pelas coisas que não têm mais poder sobre você. Porque Ele já te libertou. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Em Jesus você já é mais do que vencedor sobre o pecado. Para de carregar um jugo que não é teu. Ele te chamou para a liberdade. Aproveite essa oportunidade de ser livre nele. De ter o sorriso de orelha a orelha mesmo quando as coisas estão difíceis. Mas porque o teu olhar continua nele. Outra situação que eu vejo que é uma oportunidade que ele nos proporciona é de ter a paz que vai além de qualquer entendimento. A paz que excede o entendimento. Em Filipenses 4, de 6 a 7, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Filipenses 4:9, um pouquinho à frente, ele fala: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção sobre essa oportunidade que Deus dá, é que Ele não está falando sobre uma paz que faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você entra num lugar e fala assim: não, eu estou em paz porque tudo está bem. Algo está errado. A paz de Deus, Ele fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, mesmo em situações que não faz sentido ter paz, você está em paz. Mesmo quando o mundo ao seu redor está desmoronando, você permanece em paz. Mas como aproveitar então essa oportunidade de ter uma paz que vai além do entendimento? Primeira coisa, não ande ansioso por coisa alguma. É engraçado falar isso nos nossos dias, né? Parece que nós estamos o tempo todo ansiosos com alguma coisa. Mas ele fala então para você não andar ansioso com as coisas que te cercam. Mas como não andar ansioso? Ele diz então para você apresentar os seus pedidos a Deus, com oração, súplica e ação de graça. Como não andar ansioso? É quando bater a ansiedade, você vai para Deus e apresenta todo o seu anseio a Ele, para que Ele te derrame a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é quando eu vou a Ele e Ele derrama sobre mim. Estou ansioso, eu vou a Ele e Ele derrama sobre mim. O problema é que nós estamos ansiosos e a última coisa que nós fazemos é ir a Ele. A gente tenta resolver as coisas na nossa força, porque nós sempre temos brilhantes ideias e a gente sempre acha que a gente vai dar conta. E aí o jugo começa a ficar pesado, e aí quando a gente chega no fundo do poço, aí a gente vai a Ele. Quando a ansiedade começar a tomar conta do seu coração, vai a Ele, que Ele derrama sobre você uma paz que excede a todo entendimento, porque o fardo dele é leve, não é pesado. No texto de Filipenses 4:9 também ele fala sobre colocarmos em prática tudo, o que aprendemos, o que recebemos, o que ouvimos e o que vimos. Ter a paz de Deus não é só ir em oração a Ele e ficar esperando até que o céu se abra e as coisas aconteçam. Mas receber a paz dEle significa pôr em prática tudo o que aprendemos, o que recebemos, o que vimos e o que ouvimos.
Quantas coisas você tem ouvido nos últimos tempos, quantas coisas você tem visto, quantas coisas você tem recebido de Deus. Comece a colocar em prática. E aí o Deus da paz estará com você. Lembra que eu comecei falando que eu vejo que Deus tem derramado sobre nós o avivamento. E o que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos começar a colocar em prática as coisas que nós já recebemos dele. A irmã estava toda entusiasmada aqui no início e com o coração acelerado, porque nós estamos indo embora. E é verdade, estamos indo embora. Mas sabe, Deus derramou tanto sobre nós aqui. E o nosso papel com tudo tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que Deus derramou, é começar a praticar, começar a viver, fazer jus àquilo que Ele derramou, para que a glória dEle não se perca no caminho, para que a visão de Deus não vaze, para que a gente não seja um balde furado, para que tudo aquilo que Ele tenha derramado realmente venha fazer efeito na nossa vida. Outra oportunidade que Ele nos dá é de fazer boas obras. É interessante que Jesus, eu nem coloquei esse texto porque esse texto me envergonha, ele fala que nós não só faríamos as obras dele, mas faríamos obras ainda maiores do que a dele. E Ele que nos dá essa oportunidade. Em Efésios também 2, de 9 a 10, ele fala, não por obras, para que ninguém se glorie, nós não somos salvos por causa das obras, mas porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que fizéssemos. O que significa esse texto? Significa que você não faz para ser, você faz porque você é. Você não faz para ser alguma coisa em Deus, mas porque você é criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, porque é quando você pode ser imagem e semelhança de Deus novamente, aquilo que você foi criado para ser. Aí você pode então fazer as boas obras que Ele preparou desde o início, desde a criação, para que praticássemos. E quais são essas boas obras? É ser imagem e semelhança de quem Ele é. É ser parecidos com Ele em tudo que nós fazemos. Isso quem proporciona é Ele. Como aproveitar essa oportunidade? Primeira coisa, não roubando a glória de Deus. A glória é dEle. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele te faz semelhante a Ele. E aí você pode fazer boas obras. E quando a gente confunde esse processo, quando nós nos esquecemos que é por causa dEle e precisa voltar para Ele, as coisas não dão certo. E aí a gente vai caminhando de mal a pior. É por causa dEle e Ele nos dá a oportunidade então de fazermos boas obras. E a outra coisa que eu vejo para aproveitar essa oportunidade é agir de acordo com a nossa natureza em Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Ele. E quando nós entregamos, Ele começa a operar em nós um milagre. Ele coloca o seu Espírito para que nos ensine todas as coisas. Ou seja, nos faça parecidos com Ele. A gente aproveita essa oportunidade de fazer boas obras, agindo de acordo com essa natureza que Ele colocou em nós. Uma natureza de filhos semelhantes a quem Ele é. Haja de acordo com aquilo que Ele já fez em você. Haja de acordo com aquilo que Ele construiu em você. Você é filho de Deus e precisa manifestar Ele por onde você for. Comece a agir de acordo com isso se você quer aproveitar a oportunidade de fazer boas obras. As boas obras não têm a ver com aquilo que você faz para ser. Tem a ver com quem você é e por isso você faz. É sobre isso que Ele está falando. É porque você é filho, você faz boas obras. É porque você foi salvo, você faz boas obras. É porque você já é luz, que você faz boas obras. Quarta oportunidade que eu vejo que Deus nos proporciona é de ter bons pensamentos. Interessante essa oportunidade, né? Eu fiquei pensando muito nisso. E o quanto os nossos dias têm sido maus. E por terem sido maus esses dias, quantas vezes nós somos dominados por pensamentos ruins. Quantas vezes a nossa mente parece ser um campo de guerra. Onde nós estamos em crise com um monte de coisa. Onde os nossos pensamentos são extremamente negativos.
com tudo que nós estamos vivendo, mas Deus nos dá a oportunidade de termos bons pensamentos. Em Filipenses 4:8 ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em Romanos 12:12 ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como aproveitar a oportunidade de ter bons pensamentos, de ter pensamentos eternos, pensamentos que vêm do Pai? A primeira coisa, passe os seus pensamentos por esse filtro. O que você está pensando é verdadeiro? Se não é, já anula. O que você está pensando é nobre, é correto, é puro, é de boa fama? Se os teus pensamentos não passarem pelo filtro de Filipenses 4:8, não são coisas que você deve pensar. E aí você deve levar cativo a Deus os seus pensamentos e falar assim: olha Deus, isso aqui que eu estou pensando não vem de ti, então toma. Prende aí porque está feia a coisa. Nós precisamos começar a filtrar os pensamentos que têm dominado a nossa mente. Nós precisamos começar a pensar conforme aquilo que Deus tem nos dado. Outra coisa que eu vejo para aproveitar essa oportunidade é não ganhando a forma desse mundo. O que isso significa? É parar de pensar como o mundo pensa. Nós não somos mais desse mundo. Ele nos resgatou desse mundo. Nós somos seres celestiais. Porque Ele fez isso. E a gente ainda às vezes está caminhando como se nós pertencêssemos a esse mundo. E os nossos pensamentos ainda estão sendo dominados pelas coisas desse mundo. E a gente começa a ver as situações e começamos a pensar conforme o mundo pensa. Ele te resgatou para não pensar como o mundo pensa, mas pensar como Ele pensa. E para isso você precisa começar a se encher de pensamentos do céu e não pensamentos da terra. E daí eu te dou um bom conselho: para de ver jornal. Porque o jornal vai te encher de pensamento desse mundo, principalmente da Globo. Vai te encher de pensamentos desse mundo. E quando você vê, você já está pensando igual o mundo está pensando. E não se engane, você é sim influenciado por aquilo que você vê e por aquilo que você assiste. Infelizmente, nós ainda estamos nesse mundo e em muitas coisas nós ainda somos muito imaturos. Então, cuida com aquilo que você está vendo, cuida com aquilo que você está assistindo, cuida com aquilo que você está enchendo os seus pensamentos. Porque Ele já te deu a oportunidade de ter bons pensamentos. Comece a usufruir disso. Comece a ser diferente das pessoas que estão ao seu redor. Seja a pessoa que encha os outros de bons pensamentos. E não seja cheio do lixo dos outros. Comece a reciclar o seu lixo. E comece a ficar só com as coisas boas. E para isso você vai precisar renovar a sua mente. E a sua mente só é renovada em Cristo Jesus. Conforme você está na presença dEle, Ele começa a encher a sua mente de pensamentos que vêm dEle. Uma das coisas que eu tenho feito durante esse plano de leitura é meditar no texto o dia inteiro. A meditação na palavra de Deus, ela é para isso. É para encher seus pensamentos das verdades do céu. E daí toda vez que eu sento com alguém, eu começo a conversar sobre aquele texto que eu estou lendo. Ou sobre o livro que eu estou lendo. Para que os meus pensamentos e os pensamentos das pessoas que me cercam sejam pensamentos do céu. Gente, é isso aqui. Para o nosso pensamento ser contaminado. Nós precisamos estar o tempo todo preocupados com isso. O tempo todo cercando a nossa mente. Para que a nossa mente seja cheia das verdades eternas de Deus. E essas verdades você só vai encontrar na palavra de Deus. E você só vai alimentá-la quando você começar a meditar na palavra, começar a compartilhar dela. Isso vai começar a ganhar forma dentro de você. E ainda você ajuda os seus irmãos no processo. E aí você precisa experimentar e comprovar a vontade de Deus. É interessante que ele diz que quando nossa mente é renovada, nós somos capazes de experimentar e comprovar. Mas o fato de ser capaz não faz automaticamente você comprovar e experimentar. Te torna capaz para isso.
Ter pensamentos do céu é quando você começa a experimentar a vontade de Deus e a comprovar a vontade de Deus. Quando a sua mente é renovada, você se torna capaz de fazer isso. Quando você começa a se encher de pensamentos de Deus, você se torna capaz de ser transformado e de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Outra oportunidade que eu vejo que Deus nos dá é de sermos semelhantes a Ele. Eu acho que essa é uma das oportunidades mais incríveis. Ele é santo, Ele é puro, Ele é completamente amor, Ele é completamente justo. E Ele nos deu a oportunidade de sermos semelhantes a Ele. E por mais que eu ache essa a maior oportunidade, eu vejo que é a oportunidade que nós mais desperdiçamos. A oportunidade de sermos semelhantes a Ele. Em Efésios 4, 22 a 24, ele fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Como nós aproveitamos essa oportunidade, nos despindo da velha natureza, não deixando mais que ela ganhe forma em nós. Às vezes parece que nós estamos colocando de novo a roupa da velha natureza. Principalmente quando a gente está bravo, né? Como diz o Pedro do Borel, parece que o Espírito Santo sai só um pouquinho assim. Nós já fomos ensinados a nos despir da velha natureza. Ela não pode mais nos dominar, ela não pode ser mais o que diz quem somos. E nós precisamos ser revestidos da nossa nova natureza em Cristo Jesus. E deixa eu te contar uma coisa, isso você vai ter que fazer todos os dias. Porque parece que a gente teima em colocar a velha roupa durante a noite e a gente acorda com ela. E a gente precisa tirar de novo. E ser cheio novamente do Espírito Santo. Para sermos semelhantes a Ele. E essa é uma oportunidade que Deus te dá todos os dias, de ser semelhante a Ele. De caminhar como Ele. De expressar quem Ele é em todos os lugares que você for. Para isso você precisa se despir das velhas coisas. Elas não dizem mais quem você é. E você precisa começar a ser cheio de quem Ele é. Ele diz quem você é. Aquilo que Ele é diz quem você é. Porque você foi criado para ser imagem e semelhança dEle. Então se há algo em você que não condiz com quem Ele é, isso é do velho homem. E você precisa se livrar. Eu brinco na tarde que eu era antissocial. De vez em quando o velho homem ressurge. E aí eu tenho que tirar e me vestir de novo do novo homem. Mas por que eu era? Porque isso não diz mais quem eu sou. Eu sou nova criação, realizada em Cristo Jesus. E como nova criação, o Jesus que eu conheço é o cara mais social do mundo. Que amou o mundo e por isso se entregou por nós. Despir-se do velho homem, revestir-se da sua nova natureza, revestir-se do novo. O sexto ponto que eu vejo que é uma oportunidade que nós temos que aproveitar em Deus é de sermos filhos. É engraçado porque quando nós nos convertemos, nós conhecemos o Salvador. Porque, né, aliás, estamos entregando a nossa vida para Ele. Então nós conhecemos aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E aí a gente começa a caminhar com Deus. E aí nós entendemos que somos servos, porque nós não somos dignos dele. Então nós precisamos servir, nós precisamos estar nesse lugar. Mas parece, a impressão que eu tenho, é que o que nós mais demoramos para entender, é que nós somos filhos de Deus. E com isso eu não estou falando de filho mimado. Porque filho mimado não entendeu o que é filho. Filho de Deus entende que ele faz parte daquilo que Deus está construindo. Filho entende que ele faz parte da construção do que o pai está fazendo. Semana passada eu estava falando para o meu pai que eu entendo que Deus tem me colocado para servir o ministério dele. Mas sabe por quê? Porque eu sou filha. O filho, ele entende que o papel dele não é construir as suas coisas, mas é construir o que o pai está construindo. Porque no final das contas a herança é dele. Então ele está construindo para ele. Mas o objetivo do filho precisa ser construir para o pai.
Em Romanos 8, de 15 a 16, ele fala: vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu nasci na igreja e desde que me conheço por gente, eu conheço a Deus. No início de ouvir falar, depois de contigo andar. Mas é muito engraçado porque quando isso virou, quando parou de ser de ouvir falar e começou a ser de contigo andar, eu não tive mais dúvida da minha salvação. Não porque alguém me garantiu, mas porque o Espírito confirma ao meu espírito todos os dias que eu sou filha. E isso é uma oportunidade que só Deus pode nos dar, de usufruir de quem Ele é. E como você pode aproveitar essa oportunidade? A única forma de você aproveitar isso é ouvindo a voz do Espírito Santo e caminhando de acordo com ela. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está falando. O maior problema é que muitos de nós têm calado a voz do Espírito Santo, têm calado a ação dele em nós. E porque nós calamos, nós começamos a ter dúvida de quem nós somos em Deus. E ao ter dúvida, nós começamos a achar que não somos mais filhos. E isso vai nos distanciando cada vez mais de Deus. Ele não entregou um espírito que o escravize, mas um espírito que te dá poder de falar: Abba, Pai, Paizinho, Pai amado. Um espírito que te confirma que você é filho de Deus, salvo por Cristo Jesus. E nós precisamos começar a aproveitar essa oportunidade urgentemente. Ter o entendimento que nós estamos construindo uma casa para o nosso Pai. Não tem a ver com coisas humanas, não tem a ver com aquilo que eu vou ser na vida. Tem a ver com aquilo que Ele conquistou para mim na cruz. E que me fez filho. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nós temos a oportunidade de sermos filhos de Deus, do próprio Deus. E o último ponto que eu queria conversar hoje, apesar de ter vários outros na Bíblia, é que Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos pela fé. Não pelo que fazemos, não por aquilo que nós achamos que temos que ser, mas porque nós cremos naquilo que Ele já fez. Em Efésios 2:8 ele fala: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como aproveitar essa salvação? Crendo que Ele pode fazer isso, crendo que Ele já fez isso, e crendo que eu posso usufruir disso. E a segunda coisa que eu entendo é que entregando a nossa vida todos os dias a Ele, todos os dias trazendo à memória que a nossa vida é dele, todos os dias continuar crendo que a nossa vida é dele, todos os dias, para usufruirmos a salvação. A palavra de Deus fala sobre desenvolvermos a salvação. Às vezes nós achamos que a gente fez uma oração e está tudo certo. E sim, está tudo certo, desde que você desenvolva isso. Desde que você continue todos os dias na posição de filho, desde que você continue todos os dias se tornando mais parecido com Ele, desde que você continue todos os dias usufruindo de quem Ele é. Ele te deu a oportunidade de ser salvo, de se tornar filho, de ser herdeiro e co-herdeiro com Ele. Ele não precisava fazer isso, mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. E por isso que Ele está exaltado na mais alta posição. Porque Ele é o único digno disso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado para que o coração de vocês continue nele, para que você possa aproveitar cada oportunidade. Porque os dias são maus. E não vão melhorar só porque você quer que melhore. Vão melhorar quando nós começarmos a ser quem nós temos que ser. Para que Ele comece a ganhar forma em todos os lugares. Porque Ele nos chamou para sermos sal e luz. Para que o mundo seja coberto por quem Ele é.
Mas nós precisamos começar a nos posicionar, aproveitarmos a oportunidade de sermos filhos dele, aquilo que ele nos criou para ser. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Eu queria orar por nós. Eu quero te convidar a fechar seus olhos onde você está. Fique à vontade se quiser ajoelhar, ficar em pé, fique à vontade. Mas eu quero te convidar a começar a agradecer por todas as oportunidades que ele tem proporcionado à sua vida. Talvez seja um tempo também de pedir perdão por não estar aproveitando ao máximo aquilo que ele tem aberto para a sua vida. Comece a colocar o seu coração diante de Deus. Fala: Deus, tem misericórdia de nós somos tão falhos, porque ainda somos tão humanos. Senhor, nos ensina a despir da nossa velha natureza e a sermos cheios de quem você é. Nos faz, Senhor, semelhantes a Ti. Nos faz, Senhor, parecidos com quem você é. Senhor, nos impeça de desperdiçar tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, nós queremos ser verdadeiros filhos. Queremos ser filhos semelhantes a quem você é. Mas tantas vezes temos levado a vida contigo de qualquer jeito. Senhor, nos faz aproveitar a oportunidade de vivermos você de forma plena. Pai, que essa mudança de local seja um marco de uma igreja que se apaixonou por Ti e que está invadindo a cidade. Que esse novo local, Senhor, venha mesmo, Senhor, como um memorial daquilo que o Senhor já fez em nós, mas muito mais daquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre nós. Senhor, nos faça compreender tudo aquilo que nós somos em Ti e nos faça aproveitar a oportunidade de sermos Seus filhos e de sermos semelhantes a quem você é. E Pai, a partir daquilo que nós estamos nos tornando em Ti, que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que o mundo seja impactado por quem você é e seja transformado pela sua presença aqui na terra, pela sua presença que se espalha a partir dos seus filhos, pela sua presença que ganha forma no meio das trevas. Que nós sejamos realmente expressão do seu coração, em seu nome. Amém. Pode vir, Pai.